Olá, graça e paz em nome de Jesus. O tema da nossa mensagem: você foi escolhido. Amém? Meus amados, em Mateus capítulo 22, versículo do 1 ao 14, quero focar aqui no versículo 14, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amigos, para que vocês possam entender a mensagem, Jesus encontrava-se em Jerusalém, ou seja, vivendo uma fase muito tensa naquela época, ou seja, do seu ministério, marcada pelo confronto direto com as autoridades religiosas da época. E os judeus, meus amigos, nada mais que eles fizeram, rejeitar o reino de Deus. É por isso que o reino foi oferecido a outros. Vamos entender a parábola das bodas, ou seja, do filho do rei. Amados, bodas significa promessa. Bodas é a celebração, ou seja, de um casamento. Amados, no versículo 2 ao 5, a palavra do Senhor diz assim, que Jesus disse que o reino dos céus é semelhante a um rei, ou seja, que celebrou as bodas, ou seja, do seu filho. O convite foi feito, ou seja, o rei preparou a festa, tudo estava preparado. E o rei, meus queridos, enviou os seus servos a chamar os convidados para o casamento. Mas não quiseram. A Bíblia diz que não quiseram, ou seja, eles não quiseram ir, ou seja, e o rei enviou outros servos para falar aos convidados: tudo está pronto, vinde ao casamento. Amados, para que vocês possam entender, naquela época o convite era feito antecipadamente, ou seja, os convidados já tinham, ou seja, sido convidados, eles tinham aceitado o convite já antecipadamente. O mensageiro aqui que o rei manda era só uma forma, meus queridos, de avisar que a festa tinha começado. Os convidados, eles desprezaram, foram cada um para o seu campo. A Bíblia diz que outros, ou seja, foi para o seu negócio. Outros foram convidados, mas mataram os seus mensageiros, ou seja, o mensageiro do rei. E o rei, sabendo disso, destruiu aqueles homicidas, ou seja, destruiu toda a cidade. Irmãos, é o que essa mensagem quer nos falar. Quando uma pessoa despreza o evangelho, você pode ter certeza, essa pessoa não está desprezando exatamente o que o céu oferece. Meus queridos, mas despreza o que? Aquilo que vai proporcionar a entrada no céu. Quantas vezes, meus queridos, Deus falou com todos nós, para mudar os nossos pensamentos, para mudar alguma coisa na nossa vida. Quantas vezes você desprezou o convite para mudar algo em sua vida. Meus amados, muitos servos, ou seja, até os dias de hoje do Senhor, já foram enviados para falar do Evangelho. Quantas pessoas desprezam o Evangelho, não é verdade? Quantas pessoas até hoje desprezam o Rei? Amados, o Evangelho é oferecido várias e várias vezes. Quantas pessoas estão desprezando o Evangelho até hoje e cuidando dos seus próprios interesses? Amados, as pessoas estão desprezando o chamado do Senhor. O Rei está chamando a todo tempo, a todo momento. E as pessoas estão preferindo, meus queridos, o mundo e as coisas que nela há. Ou seja, as pessoas não estão se dando conta, estão aceitando as ofertas de Satanás ao invés da oferta do reino de Deus. Amados, o rei disse no versículo 8, se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo. O rei diz aos servos: as bodas estão preparadas, ou seja, estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Viu aí, meus queridos? No versículo 9, simplesmente o rei diz: ide e convidai a todos que encontrarem pelo casamento. E os servos fizeram isso que o rei pediu e foram pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontravam, quantos no meio do caminho, tanto mal como os bons, e a festa nupcial, meus queridos, foi cheia de convidados. Oh, glória a Deus. Amados, tudo que vocês ouviram até aqui agora, você pode ter certeza, Jesus compara o reino dos céus, ou seja, uma festa preparada por um rei, ou seja, com muita abundância, com muita comida, com muita alegria, com muita bebida, e ao mesmo tempo, meus irmãos, não são as minhas palavras, as palavras do Senhor está escrito. Naquele tempo denunciava os seus intelectores, ou seja, os sacerdotes e os anciãos. Os sacerdotes e os anciões queriam forjar mentira para que pudessem matar o Senhor Jesus naquela época. Amados,
essa parábola, o rei, aqui nesta parábola, representa o quê? Representa a Deus, representa o nosso Jeová. Segundo, os empregados enviados para fazer o convite, representam os profetas, os apóstolos, os discípulos de todos os tempos. Os convidados representam o quê? São a humanidade inteira, ou seja, começando, meus queridos, pelo povo de Israel, ou seja, o povo escolhido primeiro. Amados, a rejeição, ou seja, dos convidados aqui nessa parábola, ou seja, do convite que o rei fez a eles, é semelhante ao repúdio, ou seja, das autoridades de Jerusalém a Jesus e o seu evangelho naquela época. No versículo 11 ao 14, o rei, meus queridos, estava na sala do banquete, todos tinham veste, ou seja, nupcial, e um homem, meus queridos, não estava adequado, e o rei falou: amigo, como entrastes aqui? E o homem ficou calado, ficou mudo. Amados, a Bíblia diz que o homem foi convidado também, ou seja, todos foram convidados, por isso que a Bíblia diz isso, mas ele estava sem a veste nupcial. Meus queridos, estava vestido inadequadamente. E o problema, meus queridos, não era o convite, ou seja, porque o convite foi feito a todos. O problema foi a veste. E, amados, a veste nada mais é do que a justiça de Cristo. Oh, glória a Deus. Que torna o quê? Que torna o pecador redimido por Jesus, ou seja, meus queridos, apresentável diante de Deus. Olha que Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados amigos, em nome de Jesus, temos que estar vestido com a veste da salvação. Amém? Temos que despertar do velho homem, ou seja, tomar a roupa do pecado, tomar a roupa da imundícia e colocar, meus queridos, nada mais e nada menos as vestes do novo homem. É isso que temos que fazer. Meus amados, façam uma pergunta. E você, pela fé, está preparado para ir para o céu? Eu me faço essa pergunta todos os dias. Ou você será um estranho lá no céu, como esse homem que estava vestido inadequadamente. Meus amados, Jesus, ele vai dizer, a palavra do Senhor diz, está escrito: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para terminar, meus queridos, essa mensagem, quem tem comunhão com Jesus, você pode ter certeza, vai para o céu. Quem tem comunhão com Jesus vai participar das bodas do Cordeiro. Aqueles que não desprezaram, meus queridos, você pode ter certeza, aqueles que não desprezaram o Evangelho, que não desprezaram Jesus, vai para o céu. Meus queridos, coloca uma coisa no seu coração: sem santificação, você pode ter certeza, é impossível agradar a Deus. Amém? Meus amados amigos, a palavra do Senhor diz: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Há um chamado, meus queridos, em nome de Jesus, de Deus, feito a todos os pecadores, a todos os seres humanos, a todas as pessoas que estão ao nosso redor, convidando para desfrutar da alegria da salvação. Mas são poucos, meus queridos, os que são escolhidos para essa bênção. Mas as Escrituras, meus queridos, está falando a todo momento, tanto de Gênesis a Apocalipse. As Escrituras indicam que o homem, meus queridos, é responsável pela sua indiferença, pela sua rebeldia, pela sua justiça própria. Há uma escolha a ser feita e muitos desprezam a salvação. Amém? Deus continue te abençoando. A minha oração para que vocês venham fazer a escolha certa. Minha oração para que vocês venham usar a fé é a certeza das coisas que se espera, é a convicção dos fatos que não vemos. Fique firme, fique perseverante, vigie, ore em nome de Jesus, para que assim naquele grande dia você possa estar pronto, firme e pronto para a chamada. A chamada está sendo feita, mas muitos estão desprezando. Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deus continue te abençoando. Tchau, tchau. Forte abraço.